finalizando o segundo módulo do projeto Aqui, Lá e Acolá, Todo Mundo, e vamos falar sobre o confronto entre gerações. Entendemos por geração um grupo de pessoas que compartilham experiências parecidas, que têm ideias similares e que seguem tendências. A etapa do curso de vida que permite conhecer uma geração em termos amplos, de idade e acontecimentos vitais associados à infância, adolescência, idade adulta e velhice. Nesse sentido, vamos conversar com a Dona Zilda. Como a senhora encara a diferença do convívio diário com seus netos? Tem muita dificuldade, não é muito assim, igual no meu tempo, né? Que neto tinha na avó e no avô o segundo pai e uma segunda mãe. Hoje não, hoje é completamente diferente. Eles acham que vó já é passado, né? E não aceitam os conselhos, as sugestões, acham que aquele tempo já era, que não, hoje é muito difícil eles obedecer. Não existe mais esse negócio de respeito e de amor. Eu acho que o amor acabou nos adolescentes de hoje e mesmo nos adultos, né? A gente vê muito na falta no lar. Não existe mais aquele amor nem aquele respeito. Não quer dizer que naquele tempo não tinha pai, também não traía mãe, nem mãe que traía pai, existia. Acontece que eles faziam o máximo para esconder, né? Hoje não, hoje é liberal e com essa liberalidade, eu acho que os filhos perderam o respeito pelos pais, pelos professores, pela avô, vó, tio, a família. A família perdeu esse convívio de intimidade, de diálogo, de conversa, né? No meu tempo, que a gente vai dizer assim, né? No meu tempo, por exemplo, a hora da refeição era a hora que todo mundo tinha uma história para contar. Quem estudasse de manhã chegava contando o que tinha passado na escola, né? E à tarde encontrava ali com os colegas, conversava, brincava, se distraía assim, até meio contando história, causas assim que tinham aprendido, tinham visto na escola. Hoje não, hoje a adolescência não tem mais isso, perdeu completamente. Aquele choque, aquela revolução de 64, né? Dos hippies, que mudaram, iam mudar o mundo, queriam liberdade, liberdade. E essa liberdade se tornou o quê? Prisão. Prisão do ser no egoísmo e na falta de sinceridade, prisão na falta de amor, porque não existe esse amor mais, esse amigo, não tem mais amigo sincero, né? Ninguém pode confiar mais em ninguém. Então perdeu isso tudo, né? Quais são as principais histórias que a senhora contou para os seus filhos e hoje conta para os netos? Olha, para os netos eu quase não conto história, porque eles não sentam para escutar mesmo, né? E para os meus filhos eu contei histórias bíblicas, muita história bíblica, história de Abraão, história de José, história de Adão e Caim, né? Adão, Abel, esses primeiros homens da Bíblia, primeiras histórias bíblicas, essas histórias eu contei para os meus filhos e serviu de exemplo. O meu filho mesmo gostava muito da história de Davi, que foi um grande homem bíblico, né? Que era um homem segundo o coração de Deus. Ele gostava demais de ouvir isso, tinha que repetir, repetir, repetir. E aí eu, para cansar de tanto repetir, resolvi comprar um disco para ele, para não ficar todo tempo repetindo. Para os meus netos hoje não conta história, porque não pode nem conversar. Se a gente for conversar do meu tempo já era, e do tempo deles hoje eles não aceitam, né? É completamente diferente. Quais as brincadeiras de sua época? Elas são repassadas para seus netos? As brincadeiras, era uma coisa interessante as brincadeiras, porque geralmente a gente brincava muito de tarde, noitinha era de roda, de corda, né? Pulando corda, de queimada, aquelas coisas. E uma coisa que até outro tempo me chamou a atenção era que no meu tempo, quando morria uma pessoa, a gente juntava aquele bairro quase que todo, porque todo mundo se conhecia naquelas ruas ali perto,
E os adultos ficavam lá conversando, ajudando a família toda, e as crianças, os adolescentes eram brincar roda e contar história. Era interessante como a gente juntava quando tinha um defunto, né? Para ajudar a família, para dar, outros brincavam, aí eu ria. A criançada era para rir. Como a senhora vê os jovens da geração atual? Eles são diferentes da sua geração? E em que eles são diferentes? Olha, diferentes eles não são porque são iguais, né? É todo mundo do mesmo jeito, é o mesmo tipo de ser humano. Agora, no que eles são diferentes, que eu acho hoje, é isso que eu tinha te falado, a falta de amor, a falta de compreensão, a falta de diálogo no lar, né? Não tem mais aquele diálogo, os pais não têm tempo para conversar com os filhos. E isso eles levam para qualquer lugar que eles vão, porque o que está dentro do coração, dentro do ser humano, acompanha a pessoa para qualquer lugar que ele vá, não fica isolado dentro de casa. Então ele vai mostrar onde ele for o que ele tem no coração. E você vê os jovens de hoje, eu vejo uns jovens que não têm alegria, que não têm paz, que não têm sinceridade, que não têm temor de Deus. Você vê pela falta de respeito nas escolas, né? A falta de respeito nas brincadeiras, quando eles se juntam, né? Não tem aquele respeito, aquela coisa, é tudo já era, ou já é assim, tudo, e não tem diálogo a juventude de hoje. Como a senhora acha que esta geração vai educar seus filhos? Eu tenho muita pena. Esses dias eu estava comentando isso ali, penso com uma amiga minha ali na frente, porque na minha época, na época da Revolução, que eles revolucionaram o estudo, né? Entrou uns meio assim, meio, eu acho que foi meio perturbado, fizeram uma revolução nos estudos. Aquela revolução daquela jovem guarda daquele tempo é o que nós estamos vendo hoje. Hoje nós vemos professor que não tem respeito, que não são respeitados, juízes, né? A gente vê juiz aí até preso por corrupção, delegado, médico, né? Os médicos hoje, no meu tempo, eu vou dizer no meu tempo, né? Vamos pegar assim. Mas no meu tempo, um professor era respeitado, era como uma professora era uma mãe dentro da sala de aula. O aluno era aquele respeito com o professor. Um médico, nossa, pra gente, um médico chegava assim, era. Hoje não, hoje o médico está aí banal, está tudo banal, não tem valor a profissão. A maioria das profissões não tem valor nenhum, né? Porque ninguém é respeitado, só quer saber de ganhar, 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 né? E ganha tanto dinheiro, mas respeito não tem. Ninguém respeita médico, ninguém respeita professor, delegados, né? Os juízes, eles são as maiores autoridades, você vê qualquer um, quando a gente pensa que não, estoura aí o juiz fulano de tal, né? Os governadores, a gente está vendo mesmo por hoje na nossa cidade como está. Eu estava admirando aí da televisão hoje, porque até uma semana, um mês já que tiraram o governo, né? Parece que estava todo mundo junto, todo mundo interessado que o Estado fosse para frente, tivesse uma solução urgente. Agora, já no dia da eleição, ainda tem partido botando na justiça e procurando tirar, procurando arrumar outros para aqueles que ficou um mês lá conversando, não serve mais, tem que ser outro. Então, ninguém se entende mais. O seu nome? Zilda Mota Magalhães. A sua idade? 65 anos. A cidade onde a senhora nasceu? Bragança, no Pará. Bragança, no Pará. Certinho. Muito obrigado, dona Zilda. É um prazer estar aqui. Ai, eu agradeço vocês também. Espero que tenha ajudado vocês, né?